Uma misteriosa doença atingiu a família do Superman, colocando o reino de Metrópolis em desordem. A questão é, quem está por trás desse ataque tão organizado a uma família real tão poderosa? O capítulo começa com a Liga levando Zala, a irmã de Kal-El, às pressas para o Palácio das Amazonas, onde ela vai receber atendimento médico necessário. Zala ainda vive, mas não se sabe quanto tempo ela ainda tem. Enquanto Diana e os Els permanecem ao lado dela, os Pierce, John Constantine e Harley Quinn conversam com Arthur. Durante essa conversa, fica claro que o único que permanece desconfiado de Arthur é o John Constantine. Principalmente porque o grupo havia acabado de enfrentar um Kraten que Arthur aparentemente conseguiu controlar. Então ele acha conveniente demais que um garoto capaz de conversar com aquela criatura tenha aparecido justamente para salvá-los dela. É quando Arthur então explica sua história, contando como foi criado e como seu povo sofreu nas mãos do Arraia Negra, que conquistou todos os reinos abaixo dos mares. Arthur conseguiu reunir aqueles que escaparam da tirania do Arraia em uma nova cidade submarina secreta, de onde agora lidera uma rebelião. Mas, ainda assim, o governante de Atlântida continua representando uma ameaça e provavelmente vai atacar qualquer força poderosa que enxergar na superfície. Saber que vários dos maiores reinos estavam formando uma aliança certamente chamaria sua atenção. Por isso, Arthur propõe que eles trabalhem juntos contra o inimigo em comum. Nisso, Lois aparece e informa que as curandeiras estão fazendo tudo o que podem pela Zala. Constantine, entretanto, está preocupado também com as próprias Amazonas. Ele acha estranho que homens estejam andando livremente pela ilha depois de séculos de tradição amazona, e acredita que o ataque pode ter vindo de algum amazona que não concorda com essa decisão. Por isso, ele manda Harley Quinn aconselhar a Rainha Lara. E, de fato, Harley leva a preocupação até a rainha e recomenda que elas deixem a ilha, mesmo sabendo que Diana não gostaria da decisão. Diana primeiro tenta fazê-la mudar de ideia, mas sem sucesso, e depois ainda demonstra desejo em acompanhá-las. Porém, Lois lembra Diana de suas responsabilidades como rainha e de que ela precisa permanecer ao lado de seu próprio povo. Além disso, Kal-El promete acompanhar a Zala, permitindo que Diana fique para cuidar das Amazonas. Só que, durante o voo, Bárbara Gordon, a Oráculo, que está assistindo toda essa cena, percebe que tem algo errado. Acontece que, de repente, Kal-El também começa a sentir uma fraqueza inexplicável, apresentando os mesmos sintomas que atingiram a Zala na primeira edição. A Rainha Lara também sente a mesma coisa. Então, mãe e filho acabam despencando no próprio reino. Eles atravessam as janelas do castelo e caem diretamente na Sala do Trono, deixando claro que isso não é um problema isolado. Os kryptonianos estão adoecendo. Alguma coisa está matando a família El. Bom, com a família real incapacitada, Amanda Waller rapidamente começa a assumir o controle, justificando que o reino precisa permanecer forte nesse momento de vulnerabilidade. Ela declara que o reino foi atacado, mantém os Els isolados em seus aposentos e ordena que todo o castelo seja fechado. E realmente tem muitos motivos para preocupação, porque inimigos já estão descobrindo o que está acontecendo. Por exemplo, no reino de Bloodhaven, o agora adulto Príncipe Victor, que sabemos que é um príncipe extremamente cruel, recebe de seus espiões a notícia sobre a doença dos Els, enquanto tortura um homem até a morte. Ainda coberto de sangue, ele procura seu pai, o rei, e enxerga nisso uma oportunidade de atacar e massacrar os kryptonianos. Porém, o rei Carmine se recusa a tirar vantagem da tragédia de seus aliados. Ele também fica muito furioso ao descobrir que Victor mantém espiões dentro do reino aliado, e, ao perceber o sangue em suas roupas, ele ordena que o filho se limpe e tente pelo menos não parecer uma desgraça para o nome da família. Bom, uma semana depois, Diana navega até Metrópolis para visitar Zala. A General Waller permite que a Amazona entre no castelo, mas proíbe a entrada de sua comitiva, incluindo a Lois e a Philippus. Diana fica indignada. Porém, Lois consegue acalmá-la
e decide que o restante do grupo vai encontrar hospedagem na cidade de Gotham. Só que nas ruas, a tensão aumenta ainda mais. Enquanto as Amazonas caminham, percebem rapidamente a hostilidade da população. Um homem até joga um tomate contra elas e exige que voltem para o lugar de onde vieram. Nisso, as Amazonas imediatamente sacam suas armas quando uma multidão começa a se formar. Mas Lois percebe algo bem estranho. O homem responsável pela provocação usa uma cota de malha escondida sob as roupas. Ou seja, ela entende que ele foi colocado ali justamente para provocar uma briga. Percebendo isso, Filipos manda todas baixarem as armas e retornarem ao navio. Mas, infelizmente, antes que consigam sair, uma flecha amazona atinge diretamente o olho daquele homem que começou toda a confusão. Lois não consegue identificar quem disparou, mas a situação imediatamente sai do controle e os moradores atacam as Amazonas. Na sequência, um grupo da guarda da cidade, liderado pelo capitão Jim Gordon, rapidamente entra em ação para conter a confusão. Mas durante o confronto acontece uma outra tragédia. A Renée Montoya, que faz parte da guarda da cidade, acaba sendo acidentalmente empalada pela espada da Lois e aparentemente morre. Com isso, um outro guarda, Harvey Bullock, reage violentamente, derruba Lois e a coloca sob prisão. E assim, fica evidente que alguém está provocando todo esse caos. E realmente, mais tarde, Waller se encontra secretamente com Elizabeth Arkham em um laboratório escondido dentro do castelo. Aqui é revelado que foi a própria Amanda Waller que planejou todo o confronto com as Amazonas, incluindo tanto a morte de Montoya quanto a daquele carinha que recebeu a flechada. A doutora confirma que tudo ocorreu exatamente como planejado, e ainda entrega a Waller gotas de kryptonita para serem colocadas escondidas na comida dos Els. O problema para Waller é que alguém descobre a verdade. Bárbara, a Oráculo, acompanha secretamente o que está acontecendo e decide imediatamente revelar tudo para uma das pessoas em quem mais confia, seu próprio pai, Jim Gordon. Ela revela que os Els foram traídos e envenenados. Mas antes que consiga dizer quem está por trás de tudo, soldados aparecem na sua porta seguindo ordens de Waller. Desse modo, Bárbara e Jim são levados diretamente ao castelo. Eles acabam diante da própria Amanda Waller na Sala do Trono, onde a general informa que pretende mantê-los presos no castelo, enquanto a violência continuar tomando as ruas. E é justamente nesse momento que surge uma revelação ainda maior. Amanda Waller é a mãe da Bárbara Gordon. Sim, nesse universo, a Bárbara é filha do Gordon e também da Waller. E assim, por suas habilidades como oráculo, Bárbara é a única que sabe que sua própria mãe é quem está por trás dos assassinatos, do envenenamento e dos crimes que estão destruindo o reino. Por isso que Amanda Waller vai isolar a própria filha. Agora, comenta aí o que estão achando dessa história e se vocês querem a continuação. Não esquece de deixar like para nos ajudar e se ainda não é inscrito, se inscreve aí porque todo dia tem HQ nova aqui no canal. Muito obrigado por assistir e até a próxima aventura.